Projeto modal. O meu projeto de vida hoje. Eu gostaria de falar com vocês. Bom dia. Nessa caminhada que eu estou indo, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse projeto de vida em pedaladas. Esse modal de um projeto que eu creio que nada surge por nossa vontade ou por nosso querer na nossa vida. Tem coisas que Deus coloca a sua vontade na nossa vida. Tem coisas que eu nunca pensei que fosse chegar, ou que fosse realizar, ou que fosse fazer. Mas às vezes Deus coloca a sua vontade no nosso coração para que possamos executar o projeto que Ele tem para a nossa vida. Ou seria um projeto modal de Deus. Deus coloca algo na nossa vida. É por isso que em Jeremias diz que antes que nascesse, ou seja, antes que surgisse no ventre de sua mãe, eu já tinha declarado, eu já tinha colocado você como profeta das nações. Antes que você se formasse, eu já tinha colocado o desejo do meu coração em ti. E às vezes a gente para falar sobre essas coisas. Às vezes tem coisas que eu coloco, tem coisas que Deus coloca o seu desejo no nosso coração. E eu lembro agora, para simplificar, eu sempre falo nas minhas conversas, nas minhas reflexões, nas pessoas que me conhecem, eu sempre falo que eu tinha um desejo muito grande de viver no Nordeste, ter a minha vida, conhecer o Nordeste, fazendo assim aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer, e aquilo que passar os meus dias no Nordeste, conhecendo aquele povo, porque eu tive muito contato com pessoas do Nordeste. E eu falo que tem um fato que uma pessoa dizendo assim: Jordão, o Nordeste para Deus possa ser o Sul, e o Sul para Deus pode ser o Nordeste. Eu não tinha intenção nenhuma, meu desejo não estava aqui, não tinha intenção nenhuma, mas nos fins da história, Deus mandou que viesse meu filho para o Sul. As outras coisas que foram acontecendo e me trouxeram, ou seja, aquele que almejava a minha vontade era o Nordeste, mas aí eu vim para o Sul, a qual eu estou e que amo, e que é um lugar maravilhoso, principalmente a região que eu estou, um lugar muito assim, maravilhoso, e aonde eu fui muito acolhido, ou seja, muito acolhido. Eu que sou de poucas conversas, eu sou meio fechado nessas questões, mas eu fui muito bem acolhido para me chegar aqui. Então, não era minha vontade vir aqui, mas era a vontade de Deus. Acho que como Deus colocasse a sua vontade em mim, como está escrito em Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te dei você às nações. Então tem coisas que a gente tá andando no lugar, tá vendo uma coisa e surge aquela vontade: olha, parece, eu queria estar aqui, olha, eu me vejo aqui. Olha para o lugar, uma residência, uma rua, uma cidade, uma nação, ou está passando de ônibus, ou até mesmo de trem, ou de carro, ou está andando e vê algo, e a gente olha aquilo sem intenção nenhuma, e daqui a pouco nós estamos vivenciando aquilo, né? Tem muitos casos, às vezes nós passamos em frente a uma universidade de medicina, eu estou fazendo a comparação,
E aí nós olhamos para aquela faculdade de medicina, ou seja, de carro, de ônibus, olhamos e aquele desejo, olha, medicina, daqui a pouco passa-se anos ou passa meses ou ano, e daqui a pouco quando nós vemos, nós estamos lá dentro da faculdade de medicina cursando medicina. E às vezes nem lembramos disso. Então é como se fosse as promessas de Deus, ou seja, aquilo que foi dito por profecia, que nós nem existimos ainda, né? Existem situações que às vezes são revelados através da boca de uma pessoa, de um profeta, de uma profeta, às vezes nem dentro da nossa igreja, do nosso meio, aquela pessoa simples fala algo e a gente esquece. Quando passa lá na frente, alguém lembra, olha, você foi fruto de uma promessa, você foi fruto de uma revelação de Deus divina, e o que acontece na sua vida hoje foi falado há muitos anos atrás. Então isso seria o modal de Deus. E esse projeto modal meu de hoje que eu estou vivendo, esse projeto de vidas empedaladas a qual eu estou vivendo, é um projeto que surgiu do nada no meu coração. Do nada entrou no meu coração Vida em Pedaladas, ou seja, esse processo de você pedalar com a sua força motriz, com a sua capacidade, com aquilo que você tem, ou seja, você é o combustível daquilo, você que anda, você que vê o percurso, o tempo, dentro das suas capacidades, você pedala. Aí eu lembrei desse fato, eu até digo que eu fiz um quadro da bicicleta, e na hora de eu fazer um quadro para colocar no quarto de visita lá no apartamento, eu coloquei vidas empedaladas, porque eu lembrei de um processo que a vida é como se fosse uma catraca de bicicleta, que ela vai girando, tem os seus dentes, e aí ela vai girando. Se você coloca mais velocidade, ela anda mais, né? Se você coloca menos, você para. Ali é aquela catraca e ela roda para trás assim, neutra, e aí é com a sua força. E aí eu lembrei vidas empedaladas, porque a vida é um processo do dia a dia, a qual nós vamos com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso combustível, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, e aí vamos dia a dia pedalando, e Deus dando assim a sustentação. E o projeto modal é um projeto que Deus colocou, surgiu no meu coração há alguns anos atrás, através da bicicleta que fica que é capa do meu canal. Surgiu de uma situação de mim colocar, ou seja, colocar um projeto, somente no mundo cristão a qual eu sou, para os meus filhos, para os meus netos, para a juventude, para aqueles que estão na minha idade, aqueles que vão chegar à minha idade, principalmente aqueles que são cristãos, que são obreiros, futuros obreiros, aqueles a qual a mocidade, a robustez dos jovens, de colocar, talvez que eu não seja um exemplo, não seja um modelo, mas que eu seja pelo menos uma fagulha nesse universo, uma fagulha muito pequena, de abrir as mentes para que a gente possa saber que Deus é poderoso, saber que Deus é grande, saber que Deus é maravilhoso, saber que Deus tem as promessas, e saber que a vontade de Deus é soberana, e que às vezes Ele implanta a vontade dEle na gente, Ele implanta a vontade dEle no nosso meio, e às vezes nós não entendemos, e às vezes nós começamos a fazer e achamos que é coisas nossas. Existem as nossas vontades, mas existe a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, e que Deus coloca na nossa vida, como eu disse antes. Às vezes eu não imaginaria que passou todo o meu processo de vida,
mas eu me lembro agora, como criança, com meus 5 anos ou 6 anos de idade, eu mais ou menos abaixo dos 7 anos de idade, e não sei também o processo, por que foi ou não, meus avós materno, muito idosos, tinha o meu tio já, que era solteiro, e ali eu fui morar com a minha avó, né? Morar com a minha avó, que era bem sucedida na época, ou seja, em vista de nós, de muitas pessoas, ela tinha a sua casa, o seu terreno, tinha as suas coisas, tinha o meu tio que trabalhava numa boa empresa, e o meu avô que já era acamado, eu só lembro dessas coisas. E a minha avó era cristã, né? Minha avó cristã, e eu digo que eu sempre fui cristão, né? Tive os meus erros, os meus defeitos, que são muitos, mas eu sempre fui cristão. De formação eu já sou cristão. Eu não me converti adulto, acho que eu me converti já criança, né? E aí eu lembro que as crianças que passavam nos portão, assim, naquela rua ali, naquela cidade, mexendo comigo, e minha avó lá da janela olhava para cima, que a casa era o terreno para baixo. Não mexe com ele não, tá bom, não sei o quê. Ela brigava comigo, né? Ela me defendia, e como se ela estivesse mostrando algo, e eu via aquilo marcava bastante a minha vida. E eu vejo que Deus já estava cuidando de mim ali, né? E hoje eu nunca imaginei, e que a minha avó falava assim, olha, não mexe com ele não, hein? Olha, sei o quê, como se estivesse falando, cuidado com Deus, aquela coisa, né? Das pessoas antigas. E aí eu nem passei pela minha cabeça, passei minha vida toda, e eu até digo que eu sempre fui confundido, ou seja, como na minha adolescência, eu sempre fui confundido com crente, e às vezes a pessoa olhava, você não é crente? Ou seja, eles me tinham como cristão, e eu sem ser batizado, sem ser convertido e sem ter professado a minha fé. Incrível isso, né? E depois surgiu tudo na minha vida. Deus colocou eu em lugares assim diferentes, em lugares que eu nunca imaginaria que estaria. Deus me colocou em lugares que eu nunca imaginasse que eu fosse. Ele me levou para países que eu nunca imaginasse que me levasse, né? Me deu pessoas do meu lado e que eu nunca pensei que fosse ter essas pessoas. E Deus sempre colocou os seus amigos do meu lado, ou seja, eu nunca imaginava que isso fosse acontecer, ou seja, na minha vida, na minha trajetória. E agora, com os meus 60 anos de idade que eu faço esse ano, eu já consigo pensar e imaginar que já era a vontade de Deus na minha vida, que se fosse da minha vontade eu não queria. Se dissesse assim, Jordão, você queria pastorear uma igreja? Eu não queria pastorear uma igreja. Jordão, você queria fazer isso? Eu não queria fazer isso, eu não tinha vontade de fazer. Eu acho que não tinha nem vocação para esse tipo de coisa, mas eu acabei ficando por uma questão, e ficando ali, passei alguns poucos momentos, mas que foram marcantes na minha vida. E aí eu entro no projeto Modal, o projeto da minha vida, o projeto de Vidas Empedaladas, porque como eu e como muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, e que mudou bastante para a glória de Deus, mudou bastante os pensamentos, a tecnologia, né? Mudou bastante, a maré está subindo, e mudou para melhor, né? Hoje nós temos informações relevantes ao nosso dispor a qualquer momento, né? Ficou muito importante para os pais, para as crianças, para a igreja, né? A igreja cresceu bastante com isso e tende a crescer por essas informações, mas um projeto de vida, a vontade de Deus na sua vida. Então tem lugares que você vai estar, tem lugares que você foi e que parece que você já esteve lá, e tem lugar que você vai estar que você nunca imaginou que queria estar lá, e vai estar. Era como eu falava do Nordeste e Deus mandou para o Sul. Eu falava das coisas do Nordeste e Deus me mostrava. Eu via Nordeste,
mas Deus via o sul. Então o Nordeste que estava na minha vontade, para Deus era o sul. E talvez o sul na sua vida pode ser o Nordeste. Eu estou fazendo uma comparação assim meia leiga, falando sobre esse modal, né? Por quê? Porque nós temos um processo de vida e se isso servir para minhas posteridades, se servir para os jovens, se servir para o moço, se servir para aquele irmão, para aquele obreiro, porque como eu sou voltado mais pelo lado cristão, respeito as religiões, respeito as pessoas, assim isso já está em mim, né? Do mundo cristão. Por quê? Porque às vezes não precisamos passar um processo todo, um processo grande para que nós possamos ver, enxergar. Então hoje nós temos essa possibilidade. Se eu quero ver sobre mecânica, eu tenho a possibilidade de ver sobre mecânica. Se eu quero ver sobre profecias, eu consigo ver sobre profecias. Se eu quiser estudar sobre os anos vindouros, a gente consegue ver, a gente consegue fazer, a gente consegue estudar isso, né? Mas esse projeto modal, esse projeto Vida em Pedaladas, que sirva para a minha posteridade, que sirva para as pessoas, para aqueles meus amigos, que a vida ela tem um tempo, né? As promessas de Deus na nossa vida, elas são eternas, né? São fechadas, são cumpridas, mas às vezes tem coisas na nossa vida que é um processo, é um tempo. Então ter o tempo de eu passar pelo grupo das crianças, pelos adolescentes, pela mocidade, fase adulta, e aí vai chegando, tem o tempo de jubilar também. Então tem o tempo de eu deixar certas coisas, porque a dinâmica minha já não é mais a mesma, né? Não é mais a mesma, e a gente o mundo tem que girar, né? A roda gira e às vezes nós precisamos girar também. Então, deixar para a posteridade que tudo acontece no seu tempo, mas que às vezes nós ficamos tão preocupados com o trajeto, ficamos tão preocupados com a meta lá na frente, com o objetivo, e esquecemos que o trajeto é no dia a dia. E esquecemos que muitas das coisas não é nossa vontade, muitas das coisas é a vontade de Deus na nossa vida. E às vezes nós esquecemos disso. E às vezes nós ficamos parados, ficamos pensativos, né? E às vezes nós ficamos presos àquilo, achamos que aquilo não pode largar, achamos que aquilo sem nós não vai para frente, achamos que se nós não estivermos no lugar, Deus não está. Se nós não falarmos, Deus não fala. Se nós não pregarmos, Deus não prega. Se eu não revelar, Deus não revela. E achamos aquela coisa, e achamos que tem um tempo. E eu acordei agora de manhã, e sabendo dessa notícia hoje, que o grande homem da televisão brasileira, que é conhecidíssimo, o grande, como que fala, um dos mais visto, bateu recorde, um homem que veio do nada, né, chamado Silvio Santos, na televisão brasileira, que o homem que não existe um apresentador, uma dinâmica com ele, um homem que sabia aplicar, um camelô da vida, né? E que ele levou esses projetos que hoje, com 93 anos, ele deixa essa terra, né? Ele deixa esse planeta Terra. E ali, até nos últimos dias de vida, ali, quando ele podia, ele estava ali, porque ele era o âncora daquele programa, né? Onde ele conquistou. E hoje ele parte, né? E aí, ou seja, talvez ele, eu não sei, talvez ele deva ter pensado, poxa vida, né? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, poderia ter feito de outra maneira, né? A gente não sabe, mas o projeto de Deus para a tua vida, né? Na obra de Deus não existe aposentadoria, mas existe tempo
sabático, existe tempo de você analisar, de você ver e olhar e ver qual é a vontade realmente de Deus na sua vida, né? Porque às vezes você fica batendo em pontas de faca e isso não resolve, né? Isso não vai deixar você menos cristão, menos fervoroso ou mais, não. É saber o tempo, porque às vezes nós sacrificamos, e eu posso falar de mim, às vezes nós sacrificamos a família inteira, sacrificamos às vezes nossa saúde, sacrificamos muitas das vezes o nosso recurso, os nossos dias, para tentar fazer algo, tentar fazer coisas que às vezes não está na vontade de Deus, ou seja, Deus deu o seu tempo, o momento, tem a hora de você passar. Foi como Davi, chegou o momento em que Deus falou, olha, é Salomão que vai assumir o seu lugar. Então é hora de você passar, é hora de você, né? E eu falo isso porque esse projeto modal de vida, de pedaladas, porque se puder, para os meus irmãos, se puder para aqueles que viram a juventude, e saber que tem um tempo para todas as coisas debaixo desse céu, né? Porque às vezes, muitas das vezes, tem pessoas que acham que ele é substituível, e não, nós somos adaptáveis em qualquer lugar, e às vezes nós ficamos batendo, né? Às vezes nós ficamos tentando, insistindo, e achando que nós não, tem hora certa. Às vezes Deus pega, Deus tem um projeto, Deus coloca no lugar, então tem o tempo de Deus na nossa vida. E aí vem pessoas que ficam a vida toda ali, debaixo de um jugo que é do homem, debaixo de um jugo que não é de Deus, e esquecendo de sair daquilo, esquecendo de saber que o momento dele já foi aquilo, né? E fica ali, não saio, e essas coisas, aí surge rebelião, surge intriga, surge briga, surge uma série de questões, porque às vezes a gente fica insistindo, né? Não, às vezes que nem eu ouvi a pessoa dizer assim, olha, o Jordão, que nem eu vi uma pergunta que me falaram, o Jordão está desviado? Ou seja, se eu sou cristão antes de eu saber que eu era cristão, ou seja, sei como criança, como adolescente, andando, trabalhando, as pessoas me tinham como cristão sem antes eu professar minha fé, então seria ignorância minha deixar de acreditar em Deus, deixar de buscar em Deus, deixar de estar na presença de Deus, uma questão, não, eu sou apenas, eu não sou muito apegado com essas coisas, ou seja, eu deixei a minha casa, eu deixei o meu povo, eu deixei algumas coisas, sempre deixo, eu até digo que eu sou como se fosse um cigano de Deus, ou seja, eu não gosto de voltar pelos mesmos caminhos, eu não gosto de fazer o percurso, voltar para os mesmos lugares. Para vocês terem ideia, da onde eu estou, eu não conheço a trajetória voltando para minha casa de ônibus, de carro, porque eu só cheguei aqui de avião. Eu só vim para cá de avião e voltei de avião. Eu não sei como que é o caminho de volta, mas Deus pode me levar? Pode. Deus pode me transportar? Pode. Deus já fez isso. Deus pode mudar as coisas? Pode. Mas às vezes Deus respeita as nossas vontades, mas tem coisas que é a vontade de Deus. Então o que eu queria dizer? No modal da sua vida, nessa vida em pedaladas, que é uma vida que muitas das vezes ela é rápida e a gente coloca toda a força. Tem vezes que nós não temos força nem para pedalar, nem para pegar na bicicleta. Tem dia que não dá. Mas o que é? Que às vezes não precisa ficar questionando, não precisa ficar perguntando, não precisa ficar querendo mostrar a sua performance todo dia como se fosse o mesmo dia. Não, tem dias que agora a vontade de Deus ela vai ser cumprida, porque no Salmo diz que Deus já te formou lá no ventre, ou seja, Jeremias, numa família sacerdotal, e Deus falou, não, eu já escolhi você para profeta e eu te dei você às nações. Ou seja, Jeremias cresceu, foi
entrou, caiu dentro do poço, saiu do poço e aquelas coisas todas. E aí Deus, que Jeremias foi entender que ele foi dado às nações, ou seja, eu te dei você. Então, por que eu sou tão dado? Porque Deus te deu. Então, às vezes Deus pega essas pessoas, esses jovens, eu sou grato a Deus de ver jovens que são profissionais, são obreiros, são servos, servas, são empresários, têm projetos. Os meus filhos maravilhosos, como a minha esposa diz, eu não tenho o que reclamar, meus filhos são maravilhosos, são abençoados, não me falta nada. Deus tem cumprido, tem suprido, porque, sabe, tem hora que eu não saio, tem hora que eu não tenho vontade de pegar o carro e sair, eu saio andando, eu saio de a pé, que nem eu estou caminhando agora nessa oportunidade. Então, às vezes nós esquecemos que às vezes tem a vontade de Deus, Deus olhou e a gente nem imagina aquilo, mas Deus, quando vê, a gente está lá naquele lugar. Mas por que eu estou aqui? Porque às vezes a vontade de Deus é soberana, né? Na nossa vida. Então é isso, ou seja, esse projeto modal, o modal da minha vida, ou seja, de executar, colocar algo que você possa fazer. Então você como cristão, você como família, né, que nem eu tenho os meus filhos, que amanhã já estão passando dos 40 anos de idade, e quando passa dos 40 as coisas começam a andar mais rápida, que eles olham e saibam do momento, né? Porque as porções que Deus nos deu, né? Não tem como você ficar, tem gente que fica a vida toda, né? Não, se Deus deu você para isso, amém. Eu conheço pessoas que estão com 65 anos e estão investindo, porque Deus colocou isso na mão dele, mas que seja um projeto modal, ou seja, um projeto de vida para executar naquele momento, para aquela coisa, naquela época, e que a gente possa saber que existem vontades que são nossas, existem vontades que são de Deus. Se fosse da minha vontade, eu nunca estaria aqui, nunca chegaria aqui, mas Deus colocou no meu coração e hoje eu estou aqui nesse projeto Vida em Pedaladas. Então, de estar falando, como eu disse, está comunicando, de estar trazendo algo, de estar deixando algo para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, que a gente possa aprender, principalmente para a parte eclesiástica dos irmãos, tem a sua família, né? Tem os seus filhos, são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes, mas são plantados na casa do Senhor, como eu disse no Salmo 92, que eu trouxe no Salmo 92, parte 1 e parte 2, né? No Salmo 92, você será como as palmeiras, será como as palmeiras, será como o cedro do Líbano, e será plantado na casa do Senhor. Não, já foram plantados. Se você plantou, se você plantou a sua casa, se você plantou a sua família, plantou os seus filhos, esqueça, irmão. Ele está desviado lá, ele está... Não, esqueça, né? Ou seja, eu estou aqui e para muitos eu estou desviado, imagina para aquele que está lá no mundo desviado mesmo. Não, ele foi plantado e Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é soberana. Deus vai realizar tudo o que ele falou. Deus não é homem para que minta. Ele foi plantado através de uma oração, de uma profecia, de uma revelação. Ele foi plantado através de uma mensagem, de uma palavra revelada. Ele foi plantado, às vezes não usou nenhuma profecia, usou você mesmo para falar da semente que foi plantada. Então quem dá o crescimento é Deus, como disse Tiago. O agricultor joga a semente na terra e aí ele joga e esquece, ou seja, se ele vai ficar olhando a semente, não, ele esquece, e aí no momento certo ele dá o seu fruto. Então somos nós, né? Então esse projeto modal de vida, né, que Deus colocou, é de estar passando. Então se eu estou fazendo isso hoje, não era minha vontade, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas foi aquilo que Deus me colocou no coração para fazer, porque vai servir útil. Pode ser que não seja útil para você, mas seja útil para alguém. Então Deus tem a sua maneira e forma de trabalhar, né? Então, como um grande comunicador, o maior comunicador da televisão brasileira e do mundo, hein? Não é só do Brasil, o Silvio Santos, né, que parte dessa parte terrena hoje, um grande comunicador, né? Um homem que
fez o que fez no meio da comunicação, o homem que ficou mais tempo no ar, né? E hoje ele parte, né? Aí chegou o tempo dele, né? O tempo de vida dele, né? Interessante. Então Deus tem esse tempo, né? Nenhum dos patriarcas você já viveu como viveu Jó. Então, toda a trajetória de Jó viveu mais do que os patriarcas. Então que sirva para você, viu, meu irmão? Sirva para você, jovem. Possa ser que eu não seja um exemplo para você, não seja exemplo para o seu ministério, não seja exemplo para a sua comunidade, não seja exemplo para o seu povo, né? Porque hoje a gente somos assim, ou seja, eu também já fui assim. A gente, quando estava naquela atividade, no pedal girando 24 horas, a gente olhava para uma pessoa e dizia, isso aqui não serve, né? E às vezes a gente também já foi assim. E hoje eu entendo quando você olha para mim, olha para outro e pensa assim, a gente consegue entender. Mas viva a sua vida, não fica preso com coisas materiais, né? Que nem disse o irmão uma vez para um obreiro de um campo grande, gigante, e aquele obreiro disse assim, aquele da diretoria disse, olha, irmão, por muitos, alguém foram trocados nessa congregação, por muitos, o pastor, o presidente, trocou as pessoas, tirou da frente de uma congregação, né? Porque tem congregação A, B, C, D, e ele disse, quem falou para você que eu estou preocupado com congregação, irmão? Quem falou com você que eu estou preocupado em estar em frente de uma congregação, dirigir algum povo? Quem falou isso para você? Disse, não, meu irmão, eu estou preocupado com a salvação. Então eu não estou preocupado com isso. Ou seja, então muitas das vezes, então, irmão, não estrague o resto da sua vida, não estrague as suas coisas naquilo que Deus colocou. Existe um tempo para tudo, né? Então, Vidas Empedaladas é um projeto de ensinar você que você anda conforme as suas forças. Ou seja, você era um corredor, né? Hoje você não, você andava em várias corridas. Então você vai no seu projeto, no seu tempo, na sua força, na sua capacidade, e assim vai, tá bom? E que Deus abençoe a você, para não ficar muito longo esse meu desabafo, né? O projeto modal da minha vida é esse, ou seja, deixar que fique coisas que sirva para alguém, né? Que sirva para alguém, que sirva para hoje, para mim, e que sirva para a minha família, né? E crer em Deus sempre, buscar em Deus sempre, acreditar em Deus sempre, aonde você esteja, né? Porque a Bíblia diz, né, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Salvador, você será salvo. Então, se você... Deus é Deus das frações de segundo, um piscar de olho, como diz, né? Você falar com Deus, Deus te ouve, tá bom? Que Deus abençoe, que vocês tenham o seu dia feliz, com a sua família, com a sua igreja, com a sua comunidade, aonde você vai, aonde você frequenta, aonde você acredita, e que Deus possa te abençoar grandemente nesse projeto de vida, nessa vida em pedaladas, a qual você entrou e ficou até aqui. Um abraço, fique com Deus.